Bom dia, pessoal. Meu nome é Kelly Monique. Eu vou falar um pouquinho sobre a evolução dos gastrópodes, né? Basicamente, a evolução do caramujo. Essa classe gastrópoda é a maior classe de moluscos, né? Descreve-se cerca de 30 mil espécies existentes, só que dessas 30 mil espécies deve acrescentar 15 mil formas fósseis. Bom, e assim, considerando essa larga variedade de gastrópodes e os locais que eles invadiram, né, eles tiveram muito sucesso por conta disso. Né? As espécies marinhas foram se adaptando a todos os tipos de fundo, eles foram invadindo água doce, os caramujos pulmonares e vários outros grupos foram conquistando a terra, né? Só que com isso eles tiveram várias modificações para se adaptar ao meio. Uma delas foram dos caramujos terrestres, foram de eliminar as brânquias, convertendo aquela parte da cavidade do manto em pulmão. Né? Assim, estando em tópicos, né, a evolução deles surgiu em quatro etapas. Né? Foi o desenvolvimento da cabeça, depois o corpo dele foi alongando dorso-ventralmente, depois a concha, né, parou de ser um escudo, né, e tornou-se um abrigo protetor profundo, onde ele pudesse entrar, né, para fugir de presas, predadores. E a torção, né? E a alteração assim desse design da concha envolveu um aumento da altura, né, e a redução da abertura, que mudou consequentemente a forma de um escudo para um cone, como eu falei anteriormente. Mas, no entanto, um cone não só seria difícil de manejar, como tornaria difícil ao animal a exploração de fendas, de orifícios, em busca de alimento, de abrigo. Né? E esse problema, então, foi evitado espiralando-se a concha acima da cabeça, de forma que ela ficou mais larga e mais cônica. Assim, inicialmente ela era plano espiral, ou seja, ela era bilateralmente simétrica. Ela se localizando-se cada espiral ou volta completamente fora da precedente no mesmo plano, como assim uma mangueira achatada, enrolada no chão. E essa redução da abertura da concha e a resultante limitação do espaço dentro da cavidade do manto talvez respondam pela redução das brânquias, desses músculos retratores e dos nefrídeos a um par único, que é o número máximo em qualquer gastrópode hoje em dia. Né? E assim, a modificação mais distintiva dos gastrópodes é o retorcimento ou torção que o corpo sofreu. A torção ela não é o enrolamento da concha. Assim, porque todas as evidências dizem, né, que a torção que ela surgiu muito antes do espiralamento, né, e foi uma coisa muito mais drástica, né, porque quando você olha dorsalmente assim, a parte do corpo na parte posterior da cabeça enrolou 180 graus em sentido contrário ao relógio. Né? E essa cavidade do manto, as brânquias, o ânus, os dois nefridioporos que ele tinha, localizam-se agora na parte anterior do corpo, atrás da cabeça. E assim, a mudança que ocorreu internamente também foi o trato digestivo que se enrolou e o sistema nervoso retorceu-se e ficou assim em forma de 8. A cabeça e o pé retiveram a simetria bilateral, não retorcida original, e a concha permaneceu uma espiral simétrica. Só que assim, a torção ela não é um evento meramente evolutivo, porque aparece na ontogenia dos gastrópodes. A ontogenia é o estudo do desenvolvimento dos seres vivos, né? Então, assim, a larva, né, deles, ela inicialmente tem a parte bilateral simétrica, depois ela sofre um retorcimento como resultado de uma contração muscular e um crescimento diferencial. Só que ainda não se obteve uma explicação totalmente aceita do significado evolutivo da torção, apesar de muitas contribuições para isso, como eu venho falando anteriormente aqui para vocês. Vários pesquisadores assim postularam que a torção representa uma adaptação larval para a proteção da cabeça, outros acreditam que a torção é uma adaptação adulta, tendo como principal vantagem a proteção da cabeça, ou a utilização por parte das brânquias ou dos órgãos sensoriais, tipo da corrente de água que vai chegando na parte do manto, né? Então, assim, essa torção da massa visceral, que resultou nessa rotação de 180 graus do orifício retal
e cavidade do manto, aos quais passaram do lado posterior para o lado anterior durante o desenvolvimento embrionário, faz com que o tubo digestivo adote a forma de U, né? Ocorrendo então que o orifício retal dele abra para a cabeça. Então, assim, isso foi um dos problemas que eles tiveram que tentar resolver, né, de uma forma geral, né? E com as fezes saindo pela cabeça, né, eles criaram tipo uma fenda, né? Uma fenda para que a saída de secreção, que a água circule e saia por ali, para evitar a autopoluição, né? Que foi um problema assim muito grave para eles devido à adaptação terrestre. Assim, e a mais antiga solução para isso foi o que eu falei, foi uma corrente de água no ângulo reto através de uma fenda anterior da concha, né? Eles agora, os atuais, né, os gastrópodes atuais, eles têm a concha espiral simétrica, que talvez tenha vantagem de ser compacta em relação à concha espiral plana. Assim, embora elas duas sejam modernas, carregadas obliquamente em relação ao corpo, com o ápice da espira direcionado para a direita, para trás e para cima, ela causa uma certa oclusão na cavidade do manto, né? Então ele teve uma perda da brânquia, teve perda de aurícula, o músculo retrator do pé foi reduzido, alguns não têm, né? Então, assim, esse foi um grande problema para eles. Eles tiveram que passar por diversas modificações para poder se adaptar ao ambiente terrestre, né? Então, com esse conhecimento assim, das possíveis origens evolutivas dos gastrópodes, a gente deve considerar a maneira pela qual eles são classificados hoje, né? Eles agora estão subdivididos em 3 classes, né? Que a primeira é conhecida como prosobrânquia, que inclui todos os gastrópodes que respiram por brânquias, e o ânus é localizado na parte anterior do corpo. Assim, em outras palavras, os gastrópodes nos quais a torção é claramente evidente também. Existem 18 mil espécies dessa, né? E a partir do prosobrânquia, daí surgiram mais dois tipos de subespécies, subclasses, perdão, que foi a classe dos pulmonares e as classes do opistobrânquias, né? O opistobrânquia, ele exime uma distorção. A concha e a cavidade do manto geralmente ficam reduzidos em tamanho ou se encontram ausentes. Em muitas espécies, tornam-se bilateralmente simétricos de modo secundário. E os membros da subclasse pulmonata também são distorcidos, e as brânquias desaparecem, e a cavidade do manto, como eu falei lá na frente, né, transformou-se em pulmão. Então é isso, pessoal. Essa foi basicamente a evolução dos gastrópodes, basicamente dos caramujos, né? Foi a torção, foi a cefalização, foi o corpo alongado dorso-ventralmente, né? E é isso aí, pessoal. Obrigada.